Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Meus amados irmãos, estamos hoje iniciando um novo ano em nossa jornada terrena. Estamos iniciando, meus irmãos, novos meses, novos dias, novas chances e oportunidades para todos nós caminharmos na seara do bem. Vamos hoje juntos darmos as boas-vindas para este novo ano. Por isso eu deixo aqui o nosso feliz ano novo para todos os irmãos que estão aqui conosco e fazem parte da nossa grande família do Evangelho Diário. Estamos também começando um novo ano de muitas reflexões com a permissão e com a bênção de Deus do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, para começarmos o nosso novo ano, eu coloquei aqui pra gente, deixei reservado pra gente este livrinho que se chama Coragem, meus irmãos. Esta obra aqui, que tem tanto para ensinar para o nosso coração. Vamos hoje rogar a Jesus para que o Cristo possa enviar para a gente, que os bons espíritos possam inspirar aqui nesse momento uma passagem para a gente começar não apenas o nosso dia do Evangelho diário, não começarmos apenas a nossa semana, mas também iniciarmos o nosso ano. Que Jesus possa nos enviar uma mensagem para o nosso coração, para marcar esse novo ano que se inicia. Então, aleatoriamente aqui, eu vou abrir para todos nós, com o coração em Jesus, uma mensagem que será nos enviada. E, inclusive, a mensagem, estamos aqui pedindo para o Cristo enviar uma mensagem para o nosso ano, os bons espíritos, e a mensagem que saiu é a do capítulo 29, e ela se chama Jesus e o Mundo. Meus amados irmãos, esta mensagem nos diz: se Jesus não tivesse a confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizado, que nos alimenta e nos agasalha, e que nos instrui e nos aperfeiçoa. Meus amados irmãos, esta é uma mensagem do querido Espírito Emmanuel. A mensagem continua. Eu vou deixar aqui, ó, capítulo 29 do livro Coragem, mas eu vou encerrar essa mensagem aqui, nesta parte inicial dela, logo dizendo que foi uma mensagem muito sábia e muito acolhedora que saiu para todos nós. Uma mensagem que vem nos dizer, olha, se Jesus não confiasse na regeneração nossa, ele nem teria vindo a esse mundo. Para começarmos este ano com o nosso coração em Cristo, pensando que Jesus confia na nossa mudança. Jesus confia que podemos nos renovar e ser cada dia melhores, cada ano melhores. Que possamos iniciar esse novo ano, meus irmãos, com o Cristo vivo em nosso coração e com o pensamento elevado a Deus e com a alma preenchida de vontade de sermos cada dia deste ano um pouco melhores na seara divina.
E como a mensagem de Emmanuel nos diz, não podemos perder a esperança dentro das pequenas lutas que nos chegarão. Lutas essas abençoadas. Estamos num planeta que é também uma grande escola para o nosso espírito. Este ano serão de alegrias para nós, mas também será um ano de lutas. Não sabemos o que o nosso espírito escolheu na caminhada terrena, mas que tenhamos força em Jesus para cumprirmos cada novo ano, cada novo dia deste ano. Meus amados irmãos, são com essas palavras, desejando a todos nós um bom início de ano, um bom início de 2024, que eu estou aqui com a nossa obra 50 anos depois, meus irmãos. Hoje, nós ainda estamos no capítulo 5 e eu digo que não teve um capítulo nessa obra que aconteceu tanta coisa como está acontecendo com este capítulo 5. Hoje nós nos manteremos aqui, unindo sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, para a gente começar o nosso ano de reflexões e dar continuidade na história, vamos nos relembrar que chegamos naquele momento que Cláudia, diante de Silano, e ela ali com os pulsos cortados, porque Silano foi vingar-se dela em nome de Fábio, Cláudia dirá: eu preciso te contar uma coisa. Antes que eu parta desse mundo, eu preciso te contar uma coisa. E pelas palavras de Cláudia, ela dirá: Silano, perdoa o coração miserável que te deu a vida, porque eu sou a tua mãe. Eis que finalmente é nos revelado na história. Cláudia era, sim, a mãe de Silano. Cláudia foi aquela mulher que abandonou Silano na porta de Quinéio. E naquele momento, o próprio filho estava fazendo aquilo com ela, mas ele não sabia. E ela vai pedir perdão. Profundamente perdão. Por tudo que ela fez. E ela diz novamente: Silano, perdoa esse coração miserável, mas que foi o coração que te deu a vida aqui. Silano vai cair em desespero. A cabeça dele vai passar 1000 coisas ao mesmo tempo. Finalmente agora ele sabia a história da vida dele, então Cláudia era a mãe dele e ele estava fazendo aquilo com a própria mãe e ele fica desesperado. Desesperado. Ele não acredita que foi induzido e aceitou aquela situação. Olha aonde a vingança conduziu ele. A gente sempre diz que vingança e rancor não nos conduz a nenhum lugar edificante. E a vingança conduziu ele a fazer isso. Ele vai ficar desorientado. E Cláudia ali pedindo perdão para ele por tudo aquilo. O que nos lembra a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, passagem do capítulo 10. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Esse capítulo 10 é destinado ao perdão das ofensas, a nos falar e nos esclarecer sobre essa grande virtude, esse grande ato, esse grande sentimento que é o perdoar. Que é viver o perdão não apenas 7 vezes, mas quantas vezes forem necessárias, como Jesus nos ensinou. E agora Cláudia estava aqui, pedindo perdão para o próprio filho. E ela dirá: Silano, quando eu te deixei na porta de Quinéia, eu coloquei um medalhão junto com você. Você nunca viu o que estava nesse medalhão? E Silano se lembrará que Quinéio deixou com ele aquele medalhão antes dele retornar para a pátria espiritual.
E que Silano nunca quis abrir aquele medalhão e ver o que estava escrito e ver a verdade. Então ele pegará aquele medalhão naquele momento, segurará ele. E Cláudia dirá: neste medalhão eu deixei escrito para você: filhinho, eu te confio a generosidade alheia com a bênção dos deuses. Cláudia Sabina. Ao ouvir isso, Silano abre o medalhão e vê que realmente são essas as palavras estampadas ali. E aí sim ele cai em desespero. Realmente é verdade, Cláudia é a mãe dele. E olha o que ele fez com a própria mãe. Cláudia, naquele instante, ela ainda terá forças para falar mal de Fábio. Ela sabia que Silano estava ali enviado por Fábio. E ela ainda com aquele coração, um pezinho desejando a mudança, mas ainda com o coração olhando o passado, a conduta do passado, Cláudia irá pedir para o filho, para que ele se vingue de Fábio. Ela pede perdão para ela, mas pede para ele se vingar de Fábio. O que nos faz pensar algo antes da gente continuar a história é que todas as vezes que nós realizamos a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, há um trecho da oração que nós falamos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Também, da mesma forma, nós falamos: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, nós pedimos perdão pelos nossos atos, mas também nos comprometemos nesta oração a perdoar quem também nos fez mal. Nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos tropeços, pelas falhas, mas também nos comprometemos com Deus de também perdoar, de também nos esforçar para perdoar as ofensas dos próximos, do próximo. E meus amados irmãos, é interessante porque Cláudia, neste instante da história, ela reflete ainda muito o nosso coração, que é um coração que está sempre disposto a pedir perdão, mas não quer perdoar. Um coração que acredita merecer a misericórdia de Deus, mas que não quer ter essa misericórdia com o próximo. Um coração que quer ser perdoado, mas que não quer perdoar o próximo. Isso reflete ainda a muitos de nós, a gente, nos dias de hoje. Quantas vezes rogamos perdão, mas quando é conosco que nos acontecem as coisas, temos pouca boa vontade ou disposição de perdoar. Olha, meus irmãos, Jesus nos ensinou a perdoar quantas vezes forem necessárias as ofensas. Porque quando perdoamos, primeiro a gente se liberta daquele rancor. O perdão que a gente destina ao próximo, primeiro, é para nós. Porque estamos nos perdoando, nos retirando esse rancor, essa raiva, nos libertando disso. Nos libertando disso que ainda nos aprisiona. Por isso, perdoemos. Estamos começando um novo ano. Trabalhemos o perdão em nosso coração. Trabalhemos o perdoar as ofensas em nosso coração. Deixemos de lado os melindres, o se apegar às coisas tão pequeninas como ofensas. Deixemos isso de lado, vamos viver um pouco mais leves nesse novo ano que se inicia. Mais bem-humorados, mais leves, mais tranquilos com a vida. Um toque de humor na vida também faz bem.
Não fiquemos tão ranzinzas, tão melindrosos, tão rancorosos com qualquer coisinha. Não fiquemos, trabalhemos o perdão, sejamos um pouquinho mais leves neste novo ano que se inicia. Lembrando que o fato da gente acordar todos os dias na vida já é um pingo de alegria que cai no nosso coração, que temos que agradecer a Deus. E meus amados irmãos, voltando para a história, Cláudia ainda estava com esse coração um pouco ranzinza, um pouco rancoroso, um pouco aquele coração que quer pedir perdão só para si, mas não quer perdoar o próximo. E ela pede para Silano: vinga-te de Fábio. Me perdoa, mas vinga-te de Fábio. E meus irmãos, esse será o último suspiro dela. O último suspiro, como se o espírito dela, Emmanuel coloca, estivesse só esperando esse momento de contar a verdade que ela era mãe de Silano para partir para a pátria espiritual. E Silano, ele irá atrás de Fábio. E amanhã nós saberemos o que vai acontecer entre os dois. Se ele vai colocar o plano de vingança que a mãe dele deseja em ação, ou se ele vai compreender que a vingança não conduz ninguém para um lugar bom. Qual será a decisão de Silano? Amanhã daremos continuidade. Hoje nós encerramos por aqui, com o nosso coração em Jesus, desejando a todos um ano abençoado, protegido por Jesus e por Deus nosso Pai. Meus irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Agradecemos a todos os irmãos que estão aqui conosco, iniciando mais um ano de Evangelho Diário. Que assim seja.